Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa e o tema de hoje é Internet, segurança jurídica na internet. O que fazer? Qual é o melhor posicionamento nos tempos modernos em relação a esta tecnologia que mudou o mundo e cada dia vem com novidades? E para conversar sobre este assunto, nós convidamos um especialista na área digital de internet, que é o advogado mineiro que sempre está presente conosco em São Paulo e em todo o país, dando a consultoria. O advogado Alexandre Ateniense. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade, João, mais uma vez, de estar com você. Muito bem, nós sabemos que o senhor mexe com isso, como diz o mineiro, há muito tempo. Agora, no termo conceitual, segurança jurídica na internet, o que isso tem a ver, primeiro, com o cidadão e depois com as empresas, do ponto de vista de um novo comportamento nos tempos exatamente de internet? De fato, João, esse ano nós estamos comemorando 30 anos de atividades profissionais, que eu trilhei sempre nessa área. Foi uma opção que fiz, praticamente nasci junto com esse ramo de atividade no direito. E a situação é que a internet hoje é o meio pelo qual o cidadão se relaciona com o governo, ele instaura múltiplas relações com a sua família, celebra negócios e, ao mesmo tempo, as empresas também encontram nesse meio digital uma forma de substituir o papel para celebrar diversos atos de manifestação de vontade. E, obviamente, por se tratar de um ambiente novo, demanda conhecimento para saber enfrentar os problemas que daí surgem. Porque, evidentemente, não há um caminho sem volta. Hoje nós estamos cada vez mais celebrando contratos, acessando a serviços remotamente, sem uso do papel. Por esse motivo, são referências novas que as pessoas, obviamente, não aprenderam na época de universidade como é que se lida com isso, sob o aspecto jurídico propriamente dito. E essa quebra de paradigma nos impõe conhecimento para poder saber reagir rápido quando alguma situação foge da normalidade. A experiência nossa revela que quanto mais rápido a gente poder reagir, uma vez que a gente possa notar que houve algum tipo de incidente qualquer na internet, maior será a chance de êxito para sanar esse problema. Então, seja no seu relacionamento com bancos, seja numa possibilidade de ser vítima de uma fraude qualquer, o cidadão sempre tem que estar atento a monitorar tudo o que acontece a seu redor no mundo digital, para que ele saiba contingenciar esse problema. O grande desafio é justamente esse. Existem um grupo de pessoas que não estão pensando como reagir e outras já sofreram com isso e já aprenderam o caminho das pedras. Por esse motivo é que a gente sempre orienta os clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de que monitorar a si próprio na internet é um dever diário. Porque se você monitora tudo o que dizem a seu respeito ou tudo o que circula relacionado com o seu nome, evidentemente você vai ter chances de reagir mais rápido. Afinal de contas, João, no mundo digital, o currículo das pessoas não é mais formado apenas por aquilo que as pessoas dizem de si próprio, e sim em relação a que terceiros estão mencionando a seu respeito. Por esse motivo é que quando esses terceiros eles extrapolam a liberdade de expressão, podem ocorrer problemas, que seja, por exemplo, ofensas, divulgação de fatos inverídicos, que precisam ser imediatamente contornados, sanados, porque a internet não é escrita a lápis e o Google não esquece. Por esse motivo é que as pessoas precisam saber como reagir a esse tipo de problema. Já há uma consciência de que é preciso reagir. Como nós tivemos há pouco tempo um ataque de hackers, mundial, atingindo grandes corporações. Na sua avaliação, o que aconteceu? É um conjunto, é uma síndrome que ocorreu ou foi a falha de um sistema ou de um programa? Primeiro falou-se
num determinado programa que era mais antigo e o pessoal não atualizou. Digo, a empresa não atualizou. O senhor, como um advogado da área, o que avaliou e qual a conclusão que o senhor chegou? O que eu cheguei é que foi um ataque que foi realizado de forma coordenada, que atingiu 150 países, e a modalidade deste ataque não chegou a ser uma novidade, porque já existiu alguns casos, inclusive eu já atuei ano passado aqui, em que empresas tiveram seus dados sequestrados. Sequestrar dados significa dizer o seguinte: o agente, né, o hacker, ele remotamente consegue acessar o computador da vítima para criptografar toda a informação. Ele rouba a informação e devolve se pagar a ele, isso? A informação permanece armazenada dentro do computador da vítima, porém, ela está criptografada. Significa dizer o quê? Que na prática, a vítima não consegue acessar esses dados para nada. Deve pagar ou não? Normalmente, o agente que pratica isso, ele coloca um resgate não muito caro. Eu já vi resgates assim variando de 10 mil a 20 mil, 30 mil reais. Muitas vezes até precisa não contratar um advogado para poder, de repente, pagar e ter acesso aos dados. Pois é, mas se for pessoa física, não é um dinheiro tão pequeno, não. Não é. Agora, para a empresa, tudo bem. Né? Exato. E depende muito do valor dessa informação. Né? Isso é que vai fazer a diferença. Agora, o que eu acho muito importante tratar desse assunto aqui no seu programa é a gente aprender com os desastres que acontecem, né? Isso tudo tem que nos dar uma lição. E qual seria a lição que nós temos que aprender a partir desse tipo de incidente? É que quem tinha um backup, uma cópia de segurança dessa informação em nuvem, ou seja, não tinha apenas os dados armazenados no seu computador, estava em segurança, ou seja, poderia voltar com aquela cópia que estava em nuvem, que normalmente a maioria das nuvens já tem uma criptografia que impede esse acesso não autorizado, e aí restaurava os seus dados para poder voltar a trabalhar novamente. Então, fica a dica. Se por acaso as pessoas ainda trabalhem confiando somente nos dados que estão armazenados no seu computador local, não faça isso mais. Sempre contratem um serviço de uma nuvem para ter, sim, uma segurança e de acesso a essas informações. Sim, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouquinho conversando com o advogado Alexandre Ateniense, especialista aí em direito digital e a questão jurídica também. Eu espero você. Até já. Nós estamos conversando hoje com o advogado mineiro que cuida de segurança digital. Alexandre Ateniense nos falava no finalzinho do primeiro bloco sobre as medidas que nós podemos tomar e também as empresas poderão tomar no caso aí de um ataque de hackers. O senhor citou aí armazenar, fazer backup, não é, na nuvem, cloud. Quais são as outras duas medidas básicas para nos proteger? Essa última série de ataques também nos revelou que os computadores mais infectados foram aqueles que ainda utilizavam sistemas operacionais antigos, como é o caso do sistema operacional XP, que foi inclusive já descontinuado pela Microsoft. Com isso, fica a lição de que a gente sempre tem que atualizar o sistema operacional e, obviamente, uma coisa até que parece redundante, mas não é sempre bom lembrar, instalar sempre um antivírus mais atualizado. A parte fraca dessa história de segurança é sempre o ser humano. Então o ser humano é descuidado, ele não faz esse tipo de cuidado e a gente tem que preparar porque cada vez mais isso vai acontecer. Isso foi só um prenúncio. Pode ter certeza que essa bomba relógio vai acontecer outras tantas vezes. O que vai fazer a diferença é saber se as pessoas estão preparadas ou não para contingenciar um problema desse. Quer dizer, tem que ter aí um antivírus, tem que ficar atento e, mais do que nunca, fazer as atualizações. Agora, isso custa dinheiro. Já tem alguma empresa que está trabalhando também nesse viés? Eu digo assim, porque de repente falar, eu vou ficar com esse sistema porque ele me dá garantia. E se ele não me der a garantia? Aí é a filosofia da porta arrombada, não é? É verdade. O que fazer nesse caso? Olha, atualização constante é extremamente necessária, porque isso é um jogo de gato e rato. Ou seja, os hackers sempre
buscam vulnerabilidades dentro do sistema operacional para poder explorá-las e, a partir daí, praticar seus golpes. Por esse motivo é que a gente tem que entender que o software, né, é um produto inacabado, porque depende da inteligência humana. Por isso é que a cada nova versão, ela imediatamente precisa ser atualizada para sanar eventuais vulnerabilidades que já foram descobertas pelos hackers, que são objeto desses ataques. Agora, quer dizer que não existe nenhum sistema que não tem uma brechinha que o hacker possa entrar? Não existe. Como eu falei, o software é fruto da inteligência humana. Então, se de um lado tem mentes brilhantes que desenvolvem sistemas cada vez melhores, cada vez mais usuais, com grandes funcionalidades, do outro tem sempre um grupo de pessoas que buscam as vulnerabilidades para, a partir daí, obter algum tipo de vantagem ilícita. Esse é o mercado, não vai mudar, vai ser sempre assim. Por isso é que a gente tem que ficar sempre contingenciando esse tipo de problema, porque se, por um lado, a tecnologia nos proporciona conforto, nós temos que aprender que surgem também novos problemas que precisam ser enfrentados. Não adianta simplesmente a gente fazer aquela teoria do avestruz, colocar uma cabeça para debaixo da terra e fingir que nada está acontecendo. Nós temos que aprender com os erros, aprender com os desastres, para a partir daí, então, a gente não sofrer tanto. Pois é, agora do ponto de vista empresarial, nós estamos em Minas, que é uma potência também em termos econômicos. São Paulo, nem precisa dizer. O que o empresário mineiro está fazendo? Olha, o empresário mineiro está, diante desses ataques, diante dessa situação que ocorreu, está ganhando uma cultura mais apurada em relação a isso, ou seja, está se preocupando em criar normas internas dentro das suas empresas para poder estabelecer limites quanto ao uso de computadores e, sobretudo, quanto ao uso da informação que é gerada diariamente dentro das empresas. Nós temos que dizer que no século XXI, a informação é o petróleo da economia digital. Por esse motivo, se as pessoas não estiverem cuidadosas para poder zelar pela segurança da informação que já nasce em formato digital das empresas, você pode estar deixando de zelar por um patrimônio de um ativo intangível que certamente pode cair na mão indesejada. Por esse motivo, se uma empresa não tem uma norma interna, que a gente chama de política de segurança da informação, para dizer aos seus colaboradores, olha, para usar aqui os nossos dados, para usar a nossa infraestrutura, você tem que seguir determinados princípios, conceitos, procedimentos. Fica aquela impressão de que tudo pode. E daí a pessoa vai se apoderar de um dado, muitas vezes não vai deixar vestígio desse acesso não autorizado e, quem sabe, está aí pronto o vazamento que pode levar a problemas concorrenciais, problemas de fraudes, né, e que, evidentemente, potencializa o dano para qualquer empresa. Pois é, agora com a casa caída, né, já derrubada pelos hackers, esse último ataque que foi global, o senhor citou aqui já no começo do programa, o que está sendo feito para mudar isso? Eu digo agora, nesse momento. O senhor tem demanda muito de São Paulo e de Minas Gerais. Tem alguma específica nesse momento em função desse contexto? Nós tivemos a oportunidade de iniciar um trabalho agora com o sistema FIENG, em que a gente está fazendo toda a revisão da política de segurança da informação do sistema FIENG. Isso significa dizer que o sistema FIENG, com a cultura madura, resolveu investir na segurança da informação para poder evitar que esses incidentes possam se propagar, o que é muito importante, porque cada vez mais a informação nasce em formato digital. E se a gente não se preocupar com 3 aspectos, ter sistemas atualizados, ter uma norma que te permite dar legalidade na hora que você tiver que agir quando acontecer um incidente. E, sobretudo, capacitação das pessoas envolvidas, para que elas ganhem uma cultura que elas não têm, a gente vai conseguir, então, mitigar, reduzir os riscos em relação à segurança da informação. O senhor falou numa mega estrutura. Eu fico pensando o seguinte, a maioria das empresas, pequenas empresas, como resolver essa questão? Porque todo mundo tem computador e faz a gestão do seu jeito. O que o senhor recomenda? Eu recomendo que, da mesma forma que exista um regramento interno que seja formalmente dado ciência a todos os colaboradores, para que eles saibam como é que devem tratar a informação digital dentro
daquele ambiente de trabalho. Porque se não tiver esse regramento, se amanhã você vê um funcionário, por exemplo, roubando uma informação, passando uma informação para um concorrente, por exemplo, você pode não ter legitimidade para agir contra esse empregado. E você teria que se defender de que maneira? Dizendo o seguinte, olha aqui, eu tenho uma regra interna que determina o que pode, o que não pode ou como pode. E ele sabia, porque ele assinou esse termo e agora ele violou. Por isso que se não tiver isso, a vantagem vai acabar sempre sendo mais favorável à interpretação para o empregado. É verdade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o Alexandre Ateniense, ele que é advogado especializado em direito digital. Eu espero você. Até já. Bem, nós chegamos ao último bloco do nosso programa conversando sobre a questão de segurança na internet com o advogado mineiro Alexandre Ateniense, ele que é especializado exatamente em direito digital. Bem, neste último bloco nós podemos também fazer com que tenhamos algumas dicas importantes, não é? Dentro desse contexto que o senhor colocou até agora. O senhor falou no finalzinho que é preciso ter um documento assinado, né, pelo trabalhador na empresa, pelo colaborador da empresa, para evitar a saída de dados. Isso não é meio que uma censura? Isso não entraria um pouco nos direitos individuais? Como é que o senhor, como advogado, pode conciliar essa questão? Fazer funcionar, que é preciso, e preservando também o direito de cada um à informação. É muito interessante sua pergunta, João, porque realmente colidem dois direitos. O direito de quem quer controlar e o direito individual da privacidade de quem vai ser controlado. Mas é importante dizer o seguinte, que na CLT existe um artigo, o segundo, que trata do poder diretivo da empresa. Ou seja, cabe ao empresário exercer o poder diretivo da sua empresa e nisso se compreende todas as informações, toda a infraestrutura tecnológica que ele coloca à disposição de seus empregados. Ora, se ele exerce o poder diretivo, cabe a ele decidir quais são as normas de conduta que aquele empregado tenha que tomar. Mas isso tem limites. Quais seriam os limites? Por exemplo, ele pode monitorar todo tipo de informação? Sim, pode monitorar, não há o menor problema. A questão é que uma situação é você ter acesso à informação e outra é você revelar essa informação que você teve acesso. Pode ser que o empresário ele teve acesso à informação que se revele acerca de uma moléstia de um empregado. Ora, essa informação não pode ser utilizada por esse empresário que teve acesso a essa informação para poder dispensar o empregado. Por quê? Porque ela é uma informação que se refere à sua esfera íntima. Esse é o ponto que colide os direitos, ou seja, toda a informação que você quiser monitorar, você pode monitorar. Você não pode tomar decisões com base numa informação que você obteve que se refere à esfera íntima. E na nossa legislação brasileira não existe conceito de esfera íntima. Eu poderia dizer que são planos pessoais, aspectos familiares, questões de saúde, preferências sexuais ou profissionais, enfim. Então, tudo que se possa monitorar que não seja revelado em termos de aspectos da esfera íntima, é possível de se fazer qualquer tipo de monitoramento diário e, obviamente, esse termo que eu disse é uma forma de formalizar essa relação. E também nós temos aí, eu estou pensando aqui, alguns casos interessantes dentro desse universo complexo da internet, o caso, por exemplo, de usar o WhatsApp. Eu uso muito o WhatsApp, é criptografado, eu também não pago para usar só o plano de dados, né? Você é muito pão duro, fica usando só o WhatsApp. Mas não é, por segurança também, e não tem spam, a gente sabe se a pessoa recebeu, e só tem um jeito de eu mandar um WhatsApp para o senhor. Como é que é? Sabendo qual é o seu telefone celular. Na esfera do direito, como é que está essa questão dos dados, não é, que o WhatsApp detém, no caso aqui do Brasil? Tem algum problema bem grave aí, não tem? Sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal, neste mês de junho, discutiu através de uma audiência pública no qual eu representei a OAB Federal acerca desse problema, sobre a legitimidade do WhatsApp
cumprir as ordens judiciais brasileiras. Porque eu vou te dizer uma coisa, todo esse problema nasce da seguinte situação. Houve uma ordem judicial de um juiz do interior de Sergipe, da cidade de Lagarto, que estava fazendo uma investigação para poder buscar informações de mensagens trocadas pelo WhatsApp de supostos traficantes de drogas. E o WhatsApp disse, olha, as mensagens são criptografadas, nem eu mesmo armazeno, por isso então não tenho como cumprir essa ordem judicial. Será que isso é verdade? Será que isso de fato acontece? Ninguém sabe. Eu acho que isso é uma situação que, se de fato ocorre ou não, a própria empresa, por uma questão de sigilo empresarial, ela não revela. Então a ordem judicial acaba não sendo cumprida. E aí surge o quê? Punições, como nós vimos, de interrupção de serviço. O Brasil foi o único país do mundo onde o serviço do WhatsApp foi interrompido por uma ordem judicial. Pois é, mas como resolver? Porque eu quero ter meus dados preservados. Outras pessoas querem. Eu não estou falando do caso criminal. Estou dizendo assim, é um nó da questão difícil de romper, não é não? O que o senhor sugere? O que o senhor vê no horizonte? Olha, eu tirando o olhar desse caso específico, mas analisando a questão do aspecto mais amplo, essa é a discussão mundial do momento. Ou seja, de um lado, uma empresa que tem grande parte da infraestrutura da internet, a rede, que é o caso do WhatsApp, se imagina com milhões e milhões de usuários. Não é só o WhatsApp também, né? Não, estou dizendo no caso do Facebook, no caso do Google, no caso de Instagram, outras redes sociais. E do outro lado, o Estado, cada vez mais incapacitado de exercer sua soberania, porque ele não consegue cumprir suas leis nesse mundo digital. Então, as empresas, elas ficam querendo medir forças com o Estado, querendo prevalecer seus interesses comerciais e tentando tornar as leis pouco cumpridas. É uma situação muito complicada. Se as empresas não cederem um pouco em atuar em conformidade, em compliance com a lei de cada país, consequentemente, elas vão acabar, enfim, descumprindo as ordens judiciais, o que não seria uma boa coisa. Bem, agora, finalzinho do programa, o que o senhor sugere, o que o senhor vê no horizonte em termos de segurança digital neste momento? Olha, eu sugiro sempre uma mensagem positiva, que as pessoas possam amadurecer, sobretudo o brasileiro, que é muito exibido potencialmente na mídia digital, mas ingênuo em termos de privacidade. Sempre procure monitorar a si próprio, diariamente. Existem programas gratuitos que te permitem saber em tempo real tudo que hoje sai da internet a seu respeito. Quanto mais cedo você tomar ciência de alguma situação, de algum escrito, de alguma imagem que foi veiculada a seu respeito, que você não concorda, preserve essa prova, não apague e reaja juridicamente imediato. Depois do Marco Civil da internet, essas medidas só podem ser feitas por meio judicial. E não gerar provas contra si mesmo, né? Sem dúvida. Eu acho que o cidadão sempre está desafiado. Vai gerar um conteúdo? Vai publicar privado ou público? E isso é que é sempre o desafio da agora em diante. Muito bem. Nós vamos agora à sugestão do programa, sempre da Casa Rio Verde. Essa cadeira aqui, o vinho é o Finca, é a origem, é o Malbec, lá da Argentina, de Mendoza. É um tinto muito bom, harmonizado pela Casa Rio Verde, pelo Rendel Roberto, com o livro sugerido hoje. É um livro, é um guia freak de economistas desonestos sobre quase tudo. Na verdade, o livro é uma viagem muito interessante do ponto de vista de ironia e de responder perguntas inusitadas. É um freak, quer dizer, uma coisa diferente, fora da curva. Então fica a sugestão, é da editora Record. Bem, você pode assistir o nosso programa através da BH News, bhnews.tv.br, também através do facebook.com/JC Amaral News, no YouTube coloque João Carlos Amaral Entrevista e não se esqueça, o nosso programa você tem toda semana e está também ancorado aí na internet. Obrigado pela audiência e lembre-se, só há um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Até a próxima.